Continuando, pessoal, até agora a gente vinha falando sobre séries postecipadas, ou seja, tu faz uma determinada compra e começa um mês depois os pagamentos, né? Esse é o nosso padrão. E posso dizer para vocês que vai continuar sendo padrão, apesar de que nós temos as chamadas rendas ou séries antecipadas. O que quer dizer a série antecipada? Que tu já larga pagando a primeira prestação no ato da compra, né? Como esse esquema gráfico aqui, ó, né? A gente vê que tu já larga pagando, né? A primeira prestação tu já sai pagando. O que eu quero dizer com vocês aqui? Por exemplo, digamos que fosse aqui uma série de 4 pagamentos postecipados, certo? Tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, que a gente ia considerar esse primeiro pagamento aqui como uma entrada, né? Ou seja, uma entrada mais 3 pagamentos postecipados, certo? Isso é importante a gente saber, tá? Para a gente não complicar muito o conteúdo. Eu vejo assim, uma forma mais simples de passar isso para vocês, né? Sempre então uma série antecipada, ela vai ser assim, uma entrada mais tantas parcelas antecipadas, postecipadas, aliás, certo? Fica mais simples de trabalhar, né? Então aqui no caso ele quer saber, calcule o preço à vista de um televisor financiado por uma loja que opera a taxa de juros de 2% ao mês e cujo pagamento das prestações ocorre da seguinte forma, né? 3 parcelas mensais iguais de 700, sendo a primeira paga no dia da compra. Então aqui, ó, gente, a primeira paga no dia da compra, tá aqui a série, ó, 0, 1, 2, né? O que a gente tem efetivamente? Uma entrada mais 2, né? Mais 2 iguais, certo? Então o que a gente vai fazer? Ele quer saber o preço à vista, né? A gente vai considerar efetivamente essa série postecipada de 2 pagamentos, né? Conforme a gente viu, P igual a R vezes F VA, não é mesmo? 2%, 2, né? Tá? Que vai ficar 700, né? Vezes o fator 2%, 2, tá? Como é que fica? O fator 2%, 2. 2%, 2, 194, 16. Tá? 194, 16. Multiplica por 700, né? 1,359 com 12, né? Seria o valor dessa série postecipada trazida a valor presente. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que adicionar esse valor, o valor da entrada, que já está na data zero. Ou seja, eu pego esse 1.359 com 12 e somo 700, né? Então, 1.359 com 12, adiciono o 700, que vai ter 2.059 com 12. É a resposta do problema na letra A. Ok, pessoal? Então, é isso. Na série antecipada, a gente vai sempre procurar trabalhar com o padrão, ou seja, entender que a série antecipada nada mais é que uma entrada mais um determinado número de prestações postecipadas. Ok? Por exemplo, esse problema aqui de número 10, ó, aliás, letra B,
10 mensais e iguais de 300, sendo a primeira paga no dia da compra. Na verdade é o que, gente? É 1 mais 9, né? Uma entrada mais 9 postecipadas, certo? Então tá. Como é que ficam essas 9 postecipadas aqui, o valor presente dela? P igual a 300 multiplicado, né? Pelo fator de valor atual de quê? 2% em 9, né? Já é colocando 10. (2% em 9. Por que 9 e não 10, gente? Porque a gente está considerando a série postecipada. A gente nem está considerando a entrada. A entrada a gente só vai adicionar o valor, tá? Então vai lá, coluna 2%, linha 9, né? No fator de valor atual de uma série, né? Tá aqui, ó. 2%, né? Fator de valor presente, fator de valor atual, mesma coisa, tá? Coluna do 2%, linha 9, 8, 16, 22. Então ficou 8, 16, 22. Claro que multiplicado por 300, né? Que vai dar quanto? (300) 8,1622. 2.448,67. Lembrando, né, gente, que tem que adicionar ainda o valor da entrada, que é no mesmo valor das prestações, ou seja, o valor de 300. Eu adiciono 300, certo? Soma 300 vai dar a resposta, né, gente? Tá aqui ela, né? Tá? 2.748,67, não é mesmo? Tá? Então é importante sabermos isso aí, tá, gente? Sabermos transformar, então, identificar o tipo de série e transformar para uma postecipada, porque as tabelas financeiras são focadas nisso aí, não é mesmo? Muito bem. Vamos em frente, então. Uma mercadoria está à venda mediante 24 prestações mensais iguais e antecipadas de 300 e mais um pagamento de 250 efetuado 90 dias após a compra. Calcular o preço à vista da mercadoria, sabendo que a loja utiliza uma taxa de juros de 4% ao mês, né? Nesse problema precisaria o quê? Né? De uma tabela financeira mais longa, né? Quem sabe de 24 linhas, né? Só para identificar o problema, gente. 24 mensais iguais e antecipadas, né? Então vai aqui, ó, no 0, 1, 2, 3... Aqui, gente, de 300, né? São antecipadas, né? Começou no 0. Do 0 são 24, né? Então vai do 0 ao 23.
e mais um pagamento de 250 efetuado 90 dias após a compra. Então foi aqui, ó, 90 dias após a compra, no mês 3. Teve um depósito extra, né, um reforço de 250, né? Calcular o preço à vista da mercadoria, sabendo que a loja utiliza uma taxa de juros de 4% ao mês, né? Então tá. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Né? Primeiro lugar, P igual a R, né? Vezes fator de valor atual de que 4% em 24 vezes, né? Quem é o meu R? Quem é o meu R aqui? O meu R aqui é o valor de 300, certo, gente? E esse meu FVA, tá? Vai ser o quê? Lembrando, né? O que é o fator de valor atual, né? 1 mais I na N menos 1 sobre 1 mais I na N vezes I, né? Tá? 1,04 na 24 menos 1, 1,56 1,5633 menos 1, não é? Sobre 1,5633 vezes 0,04, que é o I, né? Aqui vai dar 0,062, né? Vai dar aproximadamente 9, tá? Então aqui vai ficar 300 vezes 9. Vai dar 2.700. E tem que somar também, né, o valor de ele quer saber calcular o preço à vista, né? Tem que somar aqui o valor de 300, vai dar 3.000, certo, pessoal? 3.000. Esse pagamento isolado aqui, o que tem que fazer? Tem que trazer ele a valor presente, né, gente? Tá? Traz a valor presente, né? O que quer dizer trazer a valor presente, pessoal? Tem que pegar esse valor aqui de 250, né? E tu vai fazer o quê? 1,04 na menos 3, né? Aí vai lá para a tabela financeira, né? Tu vai descobrir esse valor aqui, soma com esse outro aqui e vai chegar na resposta. Certo, pessoal? Aqui é um exercício mais complexo, né? Envolvendo pagamentos únicos, né? Pagamentos isolados, tu traz a valor presente isoladamente, como se fosse um cálculo de juro composto, como se tu quisesse calcular o capital em função do montante, né? 1 sobre 1 mais I na N, né? Ou seja, montante vezes 1 mais I elevado na menos N. Por isso que eu coloquei aqui na menos 3. Certo, pessoal? Então, é importante saber utilizar isso aqui, tá? Aqui é na 23.
porque a gente está considerando uma série postecipada, né? Então o que eu quero dizer para vocês, ó? Bateu o olho numa série antecipada, deu entrada, né? Considerem a entrada mais tantos pagamentos postecipados, tá? Isso é importante vocês dominarem, tá, gente? Vamos em frente, então. Próximo quadro. A fórmula do montante, tá? Do montante de uma série de pagamento antecipada. É importante a gente entender o seguinte, ó, como é que funciona mesmo a série antecipada, por exemplo, de 4 pagamentos, tá? No 0, no 1, no 2 e no 3. Eu tenho aqui uma série de 4 pagamentos antecipados. É importante saber que o montante, o montante de uma série antecipada, ele estará um período após, certo? Então o FV vai precisar ser capitalizado mais um período, tá? Por isso, só por isso, a fórmula do montante para a série antecipada, tu acaba tendo que multiplicar por esse fator 1 mais I, para capitalizar ele mais um período, certo, gente? Tu precisa capitalizar ele mais um período. Por quê? Porque na série antecipada, o FV, o valor acumulado, é um período após o último pagamento, enquanto o PV da série coincide com o primeiro pagamento, certo? Lembrando, se quiserem, né, aplicar a fórmula, lembrem de multiplicar pelo fator 1 mais I. Mas na resolução de problemas eu sempre vou procurar, né, utilizar as tabelas, né? E as tabelas, elas são dadas para tu considerar a série postecipada. Certo, pessoal? Vamos em frente, então. Alguns exercícios aqui, ó, para a gente comentar um pouquinho a respeito do conteúdo visto. Um empréstimo será amortizado. Amortizar um empréstimo quer dizer o quê? O que significa amortizar empréstimo? Significa tu quitar o empréstimo, tu pagar ele, tu terminar com a dívida, tu extinguir a dívida. Isso quer dizer amortizar o empréstimo. Tem uma matéria específica sobre isso, que é a amortização de empréstimo, né? Ou o sistema de amortizações, né? Que nós vamos ver nas aulas seguintes, né? Então vamos em frente. Um empréstimo será amortizado mediante uma entrada de 1.300 e mais 11 prestações mensais e iguais de 707. Qual o valor do empréstimo? É isso que ele quer saber. Quer saber o valor presente, né? Utilizando uma taxa de 4%, né? Então tá. Mediante uma entrada, lembrem que a entrada é diferente das prestações, né? Em mais 11 prestações. A gente deduz que essas prestações, elas sejam postecipadas, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem um probleminha de juro composto, né? A gente tem, na verdade, a entrada mais a série, né? Então vamos lá. O que vai ser o valor presente da série? Como é que fica o valor presente da série? P é igual o valor das prestações, que é
707,72 multiplicado pelo fator de valor atual, 4%, 11, né? O que é esse fator de valor atual aqui? Fator de valor atual ou fator de valor presente, 4%, linha 11. 87605, gente, aqui, ó, tá? Na tabela. Oito, sete, meia, 05, né? Tá aqui, 87605. Ok, gente? 8,7605, 707,72 multiplica. Arredondar aqui para 6.200, tá? Esse 6.200 eu adiciono os 1.300 da entrada, que vai dar o valor de 7.500. Certo, gente? Uma entrada mais tantas prestações postecipadas, né? Um exercício bem tranquilo, né? Tá, pessoal? Uma motocicleta cujo preço à vista é 7.800 está numa concessionária nas seguintes condições. Uma entrada de 2.000. Quer dizer o seguinte, tu financiou quanto? Tu financiou a diferença, né? O teu P aqui efetivamente é o valor financiado, né? Que é 7.800 menos 2.000. Tu financiou efetivamente o valor de 5.800, né? 18 mensais, né? O primeiro pagamento ocorre 90 dias após a compra. Ou seja, a série começa aqui no mês 3. E vai, né? E vai longe isso aqui, né? Ou seja, esse P, ele tá aqui na data zero, né? Eu tenho que capitalizar ele 2 períodos. Por que 2 períodos? Porque o PV da série tá sempre um período antes, né? Então eu tenho que capitalizar ele até aqui no mês 2. Né? 1,035 ao quadrado, né? Então, 1,035 ao quadrado, que vai dar 2,07 vezes 5.800 1,035 enter vezes 1,7122 multiplico por 5.800 vai dar 6.213 com 10. Uma entrada. Então tá. Isso aqui, ó, é o valor presente da série, né? Que aqui é o P0, aqui é o P2, né? A gente precisa do P2, que é o valor presente da série, né? Agora,
é só a gente utilizar a fórmula do R, né? Ou seja, fator de recuperação de capital, sendo que eu tenho o valor presente, que vai ser o P2 vezes FRC, 3,5%, 18. Certo, pessoal? E aí a gente vai ter o valor da prestação. Pegando isso aqui na tabela adequada, a gente vai chegar nesse valor, 471,06. Eu disponibilizei aqui, pessoal, algumas tabelas, tá? Que foram dadas em provas recentes de concursos, tá? Mas para o fim a gente vai trabalhar, vai ver como é cobrado isso em prova, certo? Mas vocês deem uma peneirada aí no Google, pegando tabelas mais amplas, tá? Com mais períodos. No caso aqui, essa tabela do fator de recuperação de capital, eu precisaria ter uma tabela aqui com 18 linhas, né? E com taxas mais decimais, né? Por exemplo, aqui tem uma taxa de 13,5, né? Aqui eu não disponibilizei para vocês, porque a tabela ficaria muito grande, tá, pessoal? Então deem uma peneirada aí no Google, tá? Para pegar uma tabela do fator de recuperação de capital maior, tá, pessoal? Para resolver essa questão. Vamos em frente, então. Aqui, ó, pessoal. Algumas fórmulas, né? Obter um valor presente equivalente a uma série uniforme A, tá? Aqui, ó. Esse A aqui seria a prestação, né? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui seria, tá, gente? P é igual a R vezes o FVA e N, tá? Algo similar, é importante você se adequar, tá? Esse aqui é o fator de valor atual. Esse aqui é o fator de recuperação de capital, tá? Isso aqui é uma notação distinta. Achei interessante colocar para vocês verem qual a diferença de uma fórmula aqui para outra. O denominador de um é um numerador de outro, né? É um fator inverso, certo, pessoal? O fator de recuperação de capital, né? O FRC, ele é um fator inverso ao FVA, né? E vice-versa, tá, pessoal? Então, e aqui as notações que diversos autores usam para falarem a respeito da mesma coisa, tá? Então essas fórmulas, as notações, as fórmulas como são dados isso no problema, né? É importante a gente saber utilizar, né? E se adequar ao tipo de prova, né? Muito bem. Aqui eu coloquei para vocês um exercício, né? Que daria para fazer aqui. Um objeto custa à vista 4.000. Quer saber o quê? Valor da prestação, né? Quer saber o R. R é o quê? P vezes o fator de recuperação de capital de quê? 5%, 4, né? Certo? O que vai ser essa prestação? Quem é o meu P? O meu P é o valor financiado, né? Foi dada uma entrada de 1.000, tá? Ele custa à vista 4, então o meu P ele é 4.000 menos 3.000, né?
A P é igual a 4.000 menos 1.000, né? Que vai dar igual a 3.000. Vezes o fator de recuperação de capital de 5%, linha 4, né? O que que dá esse fator de recuperação de capital 5%, linha 4? Aqui, ó, gente. 0,28, 20, né? Zero 28, 20 multiplica por 3.000, né? Que vai dar quanto? 846 é o valor da prestação, né? Foi dada uma entrada de 1.000, ou seja, eu financiei dos 4.000 do valor do bem, eu financiei 3.000. 3.000, então, é o meu valor presente da série, né? Como não falou nada na questão se é uma série antecipada ou postecipada, a gente deduz sempre que seja o padrão. E o padrão vai ser sempre uma série postecipada. Certo, pessoal? Vamos em frente. O que mais? Relação entre F e A, né? Objetivo, obter um montante equivalente a uma série uniforme, né? Então tá, gente, aqui, ó, aqui é aquele nosso R, né? Certo? E aqui é o R. O R em função de F, né? Aqui é o fator de formação de capital, né? IN, uma outra notação, né? Ou seja, o fator de formação de capital é para quando eu quero calcular a prestação tendo o valor futuro, o valor acumulado, certo? E aqui vai ser o quê? Esse termo aqui que eu estou colocando em colchete, ó, é o meu fator de acumulação de capital de uma série de pagamento, certo? Uma outra notação aqui, certo, pessoal? R, e aqui é o R, tá? Então, algumas fórmulas aí, né? A gente não vai utilizar tanta fórmula, tá? Mas tem bancas que cobram, então é importante tu memorizar as fórmulas. Tu pode ver qual a diferença de uma para outra. Só muda o fator que é inverso, gente. O denominador de um é o numerador de outro e vice-versa. Só isso, pessoal. Tá? Então é importante conhecer as fórmulas porque às vezes a banca ela só dá um fator, né? Às vezes ela só vem com isso aqui, ó. E aí tu tem que meter na mão mesmo, fazer a conta à mão. Né? Tendo o fator, tu faz menos um é fácil fazer, depois vai ter que às vezes dividir, paciência, né? Depende do nível de dificuldade que a banca vai exigir de vocês, certo? Muito bem, gente. Então aqui já é para cálculo do montante, né? Então, ó, um objeto é pago em 5 mensais de 100. Qual seria o valor se caso desejasse pagá-lo no final de 5 meses a 5% ao mês? Ele quer saber efetivamente o que aqui, ó? Ele quer saber o valor acumulado, né? Um, 2, 3, 4 e 5, né? Qual seria o valor caso se deseje pagá-lo ao final de 5 meses, né? Quer saber o montante aqui, né? Certo? Ou seja, o que seria o F aqui? Né? É o R multiplicado pelo fator de acumulação de capital de 5%, 5, né?
Quem é o meu R? Tá aqui, né? 100, né? 100 que multiplica por esse fator aqui. Vamos achar ele. Vamos na tabela da série de pagamento, né? 5%, 5. 552, 56. Cinco, 5, 2, 5, 6. Isso aqui vai ficar 552 com 56. Seria o preço desse bem, né? No final, se tu fosse pagar esse bem só numa parcela, após determinado período, após esses 5 meses, tu ia pagar o valor acumulado, né? Tá? Ou seja, bastou a gente identificar o fator na tabela e multiplicar por 100. Tendo a tabela, facilita muito a resolução desse tipo de problema. Outra coisa, gente, é importante você saber multiplicar, trabalhar, né, com diagramas, né, com os chamados DFC, né, que são os diagramas de fluxo de caixa. Né? Ajuda muito, gente. A gente transformar um problema num diagrama, né, num esqueleto, fica mais fácil de visualizar e resolver o problema. Certo, gente? Então, é muito importante saber trabalhar com esse tipo de coisa aí, né? Tá certo? Vamos em frente então, pessoal. Série perpétua, né? Vamos falar um pouquinho sobre série perpétua. Olha só, a série perpétua, o P aqui é o valor presente, né? O A seria o R, né? Ou seja, o valor da perpetuidade, o valor que eu estou recebendo, né? E a diferenciação disso aqui, né? R é igual a I vezes P. A série perpétua nada mais é do que uma perpetuidade, né? Um pagamento perpétuo que eu faça, por exemplo, de R$100, né? Ele é uma perpetuidade. Eu não paro de pagar nunca. Certo, gente? Vai indefinidamente. Até então a gente vinha estudando as séries temporárias, né? As chamadas séries de pagamento, anuidades, né? Rendas certas. Elas são certas em determinado período, em determinados períodos constantes, né? Com valores igualmente constantes, né? Nesse caso aqui, os valores são constantes, mas a série ela não tem fim. Certo? Então isso caracteriza uma série perpétua. Vamos fazer um exercício, né? Qual o valor a ser depositado hoje para fazer retiradas perpétuas mensais de unidades monetárias de 500, se os juros são de 2% ao mês, né? Então como é que eu descubro o valor hoje, o valor presente, né? O valor presente é igual a R sobre I, sobre a taxa, né? Quem é o meu R, gente? Tá? O meu R é o valor de 500, né? Então vai ser 500 dividido pela taxa na sua forma unitária, tá? 0,02. Então imagina, se eu tivesse uma aplicação financeira certa que me garantisse 2% todo santo mês, né? E eu quisesse receber sempre 500 pila, eu precisaria aplicar quanto para ter esse rendimento perpétuo, né? 500 dividido por 0,2, isso aqui dá até para fazer à mão, né, gente? Ó, 500, o que é 0,02? É 2 sobre 100, né? Pega 500 e multiplica pelo inverso, né? 100 sobre 2, né? Então aqui vai ficar, né? Vai ficar 50 mil sobre 2,
que vai dar 25 mil. Certo, gente? 25 mil. 25 mil reais eu precisaria depositar numa aplicação que me garantisse 2% ao mês. Ou seja, uma perpetuidade, certo? Prestações indefinidas, ou seja, sempre prestações perpétuas, indefinidas não, bem definidas, prestações de R$500 recebidos por um período perpétuo, certo, pessoal? Então, quer dizer o seguinte, eu preciso depositar hoje 25 mil reais numa aplicação e ela vai me garantir todo mês, perpetuamente, o valor de R$500, certo? Isso é uma série perpétua. A fórmula, né, bem mais simples, né, de lidar, né? P é igual a R sobre I. Naturalmente, né, com base nessa fórmula, dá para se deduzir outros itens, né? Muito bem, gente. Então, aqui eu coloquei para vocês as principais, né, tabelas. Eu selecionei algumas tabelas aqui que a gente vai trabalhar ao longo da matéria, né, e ao longo de questões aí. Por exemplo, essa primeira tabela aqui, tá? Essa primeira tabela aqui, gente, é o fator de valor futuro, é a capitalização do 1 mais I na N. É a tabela básica, né? Tendo aqui esse 1 mais I na N, a gente pode fazer muita coisa, né? Ele é um baita apoio para resolver qualquer exercício de matemática financeira, 1 mais I na N, né? Aqui é quando eu quero, então, essa primeira tabela é quando eu quero fazer capitalização simples. Aliás, capitalização composta, né, de um único valor. Aqui é quando eu quero descapitalizar, né? Também eles utilizam esse fator chamado 1 mais I na menos N, tá? As tabelas seguintes, as duas abaixo aqui, já envolve as chamadas séries de pagamento, tá, gente? Essa primeira aqui, ó, é a tabela do chamado FVA, fator de valor atual, né? Certo? Quando eu quero calcular o fator, o valor presente tendo as prestações. Aqui, nessa última tabela aqui, é a tabela do FRC, fator de recuperação de capital. Ou seja, aqui eu quero calcular o R, tá? Eu quero calcular aqui o valor da prestação tendo o valor presente, certo? Tendo determinadas taxas a determinados períodos, né? Por curiosidade, essa tabela aqui, ela regularmente é utilizada pela banca da Fundatec, né? Certo? Uma outra tabela aqui, o fator de acumulação simples, né? Com mais taxas, né? Com algumas taxas a mais e com mais prazos, com prazo que vai de 1 a 18, né? Certo, gente? Então aqui temos uma outra tabela. Fator de acumulação de capital para pagamento único. Olha ali, gente. Como que eu sei disso? Ó? Ele fala aqui, ó, 1 mais I na N, né? Eu identifico isso, né? Que é o fator de pagamento único. Outra tabela aqui, ó, fator de acumulação de capital para uma série de pagamentos. Tá aqui a minha identificação, 1 mais I na N menos 1. Né? Fator de acumulação de capital, aqui no caso eu quero saber o que? Eu quero saber o FV, o valor acumulado, o valor lá na frente, né, gente? Tá? Essa outra tabela aqui, ó, ela já mistura, né? Eu tenho ela em 3 partes, fator de acumulação de capital para um pagamento único, né? Pagamento único, 1 mais I na N, né, gente? Fator de recuperação de capital, né? Aqui eu quero saber fator de recuperação de capital, eu quero saber aqui o R, né?
quero saber aqui a prestação, né? E aqui eu quero saber fator de acumulação de capital, aqui eu quero saber o FV, né? Tá? E essa aqui, né, era a FAQ, né? Aqui, FRC, certo, pessoal? Então aqui é uma tabela tipo 3 em 1, né? Utiliza poucas taxas, né? 2, 3, 10, 12 e 25% e vai até 24 períodos para prazos bem grandes, né? Então, as tabelas basta interpretá-las, pessoal, e identificar quando tu vai utilizar cada uma, certo? Aqui uma outra, ó, fator de valor atual de uma série de pagamentos, né? Fator de valor atual, aqui eu quero saber no caso o PV, né, gente? Certo? Repetindo, né? Aqui eu tenho taxas de 1% até 10%, 12, 15, 18 e prazos de 1 a 18 linhas, né? Então é isso, pessoal. O jeito de ver as tabelas é sempre o mesmo. A coluna se refere às taxas, a linha se refere ao prazo, certo? Uma outra tabela financeira aqui também, um pouquinho menor, né? Fator de acumulação de capital para valores simples, né? Ou seja, aqui eu quero saber o montante, né? O FV, aqui eu quero saber o PV simples, né? Aqui eu quero saber o FV para séries, né? E aqui eu quero saber... Não, aqui eu quero saber o PV para séries e aqui eu quero saber o FV para séries, né? Então, essas duas primeiras é valor único. Valor único, né? E aqui séries, né? Um outro jeito de ver tabelas. É importante vocês se adequarem às tabelas. Certo, pessoal? Muito bem. Creio que é isso aí por hoje, pessoal. E treinem tabelas, certo? Na próxima aula pretendo seguir fazendo alguns problemas, tá? E a gente vai entrar na parte que envolve os chamados sistemas de amortização, certo? Então o plano é esse, para a próxima aula resolver alguns problemas típicos de concurso envolvendo essa matéria que a gente viu hoje e seguir, né, trabalhando com sistemas de amortização. Vamos ver basicamente dois, a tabela Price e a tabela SAC. Certo, pessoal? Abraço e obrigado por tudo.